Fala, rapaziada, beleza jóia? Tudo chique e certinho? Rapaz, duas coisas na abertura desse vídeo legal. Sabe aquela história assim, ó? Eu acompanho esse canal desde a época que isso aqui era tudo mato. Hoje de manhã eu tava conversando com o Celso, nós tava rindo ali. Aí ele disse: ei, rapaz, eu trabalho na Xista, desde quando isso aqui era tudo mato. Eu trabalhei com o 01, que foi congelado, né? Então, bacana, criar raiz, ficar a tempo. Nesse vídeo aí, nós vamos falar sobre ANTT. Por exemplo, assim, ó. A cumbuquinha aqui, ó, é placa branca. É categoria, ela é particular. Eu vou colocar a placa vermelha, vou colocar ela para cadastrar na NTT da Xista, para fazer frete ou fazer alguma coisa. Será que compensa? Eu vou fazer? Não vou? Compensa hoje tu comprar alguma Fiorina, alguma coisa com placa vermelha ou com placa branca? Como é que se faz a NTT? Compensa fazer? Tem que ter NTT? Ou o cara que trabalha como motorista de caminhão, para que ele vai fazer um NTT se ele não tem caminhão no nome, ele não precisa disso? Nós vamos trocar uma ideia bacana nesse vídeo agora. Um vídeo muito legal. Quem mandou essa dica para nós aí, quem mandou essas dúvidas, enviou para nós, foi o Alanilson Freire, lá de Manaus, que vocês já assistiram aqui. Tive na casa dele final de ano agora aí. E aqui a outra coisa, sobre a história de ser tudo mato, vou mostrar para vocês sobre isso aqui. Estão vendo isso aqui? Tudo mato, né? Bora pra vinheta que eu já converso com vocês aí. Boa noite, meu amigo Sérgio da Tereza. Alanilson de Manaus por cá. Eu assisti o vídeo de hoje, eu vi o rapaz fazendo uma pergunta. Aí já também deu uma dúvida, uma curiosidade vendo esse teu carro novo aí, a Fubuquinha. Aí eu tenho uma dúvida. Eu já vi muito carro pequeno, Fiorino, Fiat Strada, alguns carros que fazem frete com a NTT, o número da NTT assim na lateral do carro. E eu gostaria de saber aí se tu pretende colocar o número da NTT nesse carro aí e se pode colocar placa vermelha para fazer frete, alguma coisa. Acho que essa não é a tua intenção, mas assim, só para quem tem dúvida. Por exemplo, eu tenho uma picapezinha, né? De repente eu quiser fazer um NTT, como é que faz? É uma dúvida, né, que eu tenho e talvez muita gente tenha também. Beleza? Espero que você possa responder essa dúvida aí pra gente. E roda a vinheta, Fabiola. Rapaziada, falando sobre tudo mato, era tudo mato. Conheço isso aqui desde a época que era tudo mato. Ó, o Veloz ali pegando um solzinho. De dia ele sai para tomar sol, de noite ele dorme guardado ali. Semana que vem é que eles vão pegar nele ali. Semana que vem é que vai pegar para me entregar ele na próxima semana. Tá tudo ali, é rapidão. Mais demorado é o estofamento lá, o estofador que tá fazendo as outras coisas. Rapaziada, isso daqui, a história do tudo mato. Vamos pegar uma máquina, isso não é hoje, isso não é amanhã. Pegar uma máquina aqui, vou organizar aqui. Pegar uma máquina, empurrar todo esse capim, todo esse mato, limpar tudo isso aqui, deixar só aquele pau grande ali, aquele outro lá dentro, deixar umas sombras, quanto mais árvore melhor. Joinville é o chuville que chove todos os dias. Agora ontem na noite ainda choveu, mas tá dando 40 graus de temperatura aqui direto. O povo fala assim, ó, lá no sul você não sabe o que é calor, não sei o que. Vem pra cá, querido, vem pra cá. Ontem bateu 40 graus em Joinville, aqui já quase na divisa com o Paraná. E é muito quente aqui, então nós podemos deixar umas árvores aí, proteger o meio ambiente, pegar uma sombrinha, ajuda e bastante, tá? E aqui, ó, empurrar tudo isso aqui, limpar, obviamente, o que eu falo empurrar é amontoar, a máquina vai juntar, uma caçamba vai carregar, vai ter um lugar adequado para colocar, com certeza. Quando a gente contrata a empresa para fazer isso, ele já tem o local certo. Desde aqui, ó, ajeitar tudo, principalmente aqui, porque aqui é mais firme o terreno. Aqui já é mais mole, tá vendo ali onde tá o Mercedinho aqui? Isso daqui, se for colocar uma carreta, alguma coisa aí pra dentro, isso vai atolar, vai enterrar. Aqui, ó, pega uma máquina, aqui é só empurrar, não precisa carregar nada, né? Não sei se no vídeo mostra, mas aqui tem um pouco mais alto. Empurra isso daqui pra lá também, limpa. Faz tudo isso aqui um baita de um terreno. Ou seja, uma carreta ela pode entrar de frente, que a entrada vai ser por aqui normal, né? A carreta, essa cerca ela deve ficar,
porque até mesmo para os caminhões que manobram, que faz e tal, para não fazer, né? Tem cada um que vem aí que vou te contar a história, né? Eles entram para não cair aí dentro. Tanto é, só para vocês, Sérgio, ninguém vai entrar dentro do mato desse aqui. Sabe aquela tampinha do gelado? A pontinha, a tampa, a placa do gelado que não tem, tá só escrito gelado, ela estava, o pintor pintou, e como era só uma pecinha, só aquilo tal, na estufa, aí deixou só ali, ó, na beirada, já pronto para montar no caminhão, deixou aqui em cima desse concreto aqui, dessas pedras aqui. Pois o cara veio fazer a volta de um caminhão aqui dentro, ele veio fazer a volta aqui, ele veio aqui em cima dessas pedras, passar em cima da tampa para quebrar. Tá entendendo? Então, se não tiver essa cerca aqui, isso aqui impede que a turma se jogue aí para baixo, tá? Então essa cerca ela fica para evitar. Então a entrada vai ser só esse portãozinho aqui. Entra por aqui, aberto, livre acesso, nada cercado aí. E dá para fazer a volta de uma carreta aqui dentro, do 9 eixo. Ele entra aqui, faz a volta ali, ó. Olha o tamanho desse pátio aqui. Tô falando isso aí para vocês, tudo é provisório, a gente não sabe, volto a dizer igual eu já falei, não se sabe até quando, até hoje, até amanhã, não tenho, enquanto vai dando certo, nós vamos ficando por aqui. Claro que quanto mais tempo, mais raiz a gente vai pegando, tanto o gordinho lá conosco e eu com eles aqui, né? Mas é mais interessante essa parte por causa do terreno firme, do terreno fixo aqui, né? O terreno firme. E a sombra dessa árvore aí é muito bom pra gente fazer qualquer coisa debaixo aqui. Porque os planos dele é construir aqui. Ele não vai construir até lá no final. Mesmo ele construindo aqui, fazendo rampa, oficina, do jeito que ele quer fazer, ainda sobra esse espaço aqui atrás que eu posso continuar utilizando. Então, ou seja, vamos limpar isso aqui, de repente esse caminhão, ele sai daí, a gente puxa, empurra, bota ele mais lá pro canto, arrasta ele, faz qualquer coisa, bota mais no cantinho, para usar esse pátio aqui, esse terreno aqui. Vai ser bacana, tá? Rapaziada, o primeiro passo é o que é a NTT. Vamos falar uma linguagem diferente? Funciona assim, o governo ele quer e consegue. Ele controla tudo e todos. Não adianta dizer que não, porque tu é controlado pelo governo. Se ele disser que tens que tomar uma injeção, tens que tomar. Se tu tens que usar máscara, tu tens que usar. Se ele disser que tu não podes andar a tantos por hora em tal rodovia, tu não vai andar. Se ele disser que tu não pode fazer isso, tu não vai poder fazer. Tu é mandado pelo governo. Como é que o governo usa para controlar tudo e todos? Uma das coisas é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então eles fazem isso para cadastrar os caminhões de carga, para controlar os valores dessas mercadorias que estão sendo vendidas, compradas. Fiz uma anotaçãozinha mais ou menos aqui, ó, que é para eu não esquecer. Às vezes eu começo a falar e sai fora um pouquinho do rumo. Daí para eu voltar aqui para ver o que eu já falei, o que eu não falei ainda. Primeiro passo, que é a NTT. Hoje não é mais lei, não precisa mais ter aquele adesivo com a numeração da NTT nos caminhões. Mas antes você viu assim, ó, TAC, que é Transporte Autônomo de Carga, quando o motorista é autônomo. E quando o motorista quando é caminhão de empresa, aí fica ETC, que é Empresa de Transportes de Cargas. Depende, é por ali que a gente olhava. Esse caminhão é de empresa, esse caminhão é de autônomo, tá no nome de um autônomo, a NTT de um autônomo e tal. Então, a NTT nada mais nem nada menos que é uma regulamentadora, é um órgão que o governo usa para controlar os caminhões. Essa é a realidade. Ele usa para controlar, para saber aonde o teu caminhão, quanto que carregou, qual é o valor do teu frete, porque existem muitas coisas, claro, que por baixo dos panos, fora da lei. Por exemplo, o valor, tabela da NTT, tabela de frete da NTT. Tá aí uma balela que não existe. Existe, tá lá, tem a lei. Mas ninguém carrega, porque tá acima da tabela, tá abaixo da tabela, não tá na tabela. Se existisse a tabela da NTT e todo mundo cumprisse, vou carregar a tantos reais o KM, o tal frete. Não existia o frete do jeito que é, não existia essa negociação, não existia esse frete em troco de marmita. Então, nada mais é do que o governo tentando controlar. Não estou falando mal, citando o governo anterior ou posterior, nada a ver. Isso sempre existiu e sempre foi, nada a ver. Não estamos falando de política, sim falando de ANTT, que é uma realidade. O governo usa isso para poder rastrear, controlar e fazer as coisas.
Vou nessa mesma conversa aqui, desmembrando, nós vamos entrando no assunto melhor. Se tu tiver mais alguma dúvida, que eu tiver condições de responder, se eu saber responder, eu vou te responder. Deixa nos comentários, deixa a tua pergunta nos comentários. Se tiver dentro do que eu entendo, dentro do que eu sei, eu vou responder. Se não, vou deixar um coraçãozinho para ti aí e tudo certo. Ou vou falar, não sei. Que a gente tem que saber a hora de dizer que sabe ou que não sabe, né? Então, como é que o governo faz para controlar isso? Por que que precisa tanto da NTT? Tu não consegue carregar uma carga se tu não tiver NTT. Por quê? Porque as próprias seguradoras não liberam o seguro da tua carga sem ter NTT. A grande maioria das seguradoras. Tem umas águas de açúcar aí que passa sem nada. Eu trabalhava na época, quando eu não tinha NTT, vocês lembram ali que eu não tinha nem CPF, e eu trabalhava só buscando essas águas de açúcar para poder trabalhar aí. Seguradora que, né? Ah, tá nervoso, toma aguinha de açúcar, vai resolver um monte. E a maioria das empresas, elas não carregam o caminhão se não tiver um manifesto de carga. Para emitir um manifesto de carga, que também é regulamentado já pelo governo, porque é ali que tu tira um imposto sobre o transporte, a empresa vendeu a mercadoria, ela já está ali já pagando o imposto. Tu comprasse a mercadoria, tu já estás pagando o imposto porque comprasse. Mas existe o imposto do transporte, é um dinheiro que está girando e o governo não está ganhando, entendeu? O imposto sobre o valor do transporte, por isso existe o manifesto. Ah, tem o ICMS que se fala, o imposto em cima da movimentação de mercadoria, de carga, que tu tem que pagar. Então a maioria, a grande, quase que 100% das empresas, elas não manifestam, elas não liberam cargas, se tu não tiver NTT, tem que fazer o teu cadastro, aquela coisa toda e tal, para poder manifestar a tua carga. E as transportadoras, não as empresas, as transportadoras precisam emitir o teu manifesto, porque a grande maioria das empresas só pagam mediante o teu manifesto. Porque nesse manifesto de carga, estamos falando sobre a NTT ainda, calma aí. Porque o teu manifesto de carga, ali consta o peso da tua carga, além de todos os dados do caminhão, os dados do motorista, inclusive a NTT, que é um dado, né, fundamental. Ali consta o valor do frete, o peso da carga, para onde vai, de onde saiu, o tipo do produto, é como se fosse a nota fiscal da nota fiscal, é a nota fiscal do transporte. Todos os dados estão ali, inclusive os dados da nota fiscal. Esse manifesto referente a tal nota fiscal. Em outras palavras, mas nós estamos falando aqui no cara crachá, né? Esse manifesto é referente a tal notas fiscais. 1, 2, 3, 10, 20, 30, por exemplo. Carrega uma carga de papel higiênico aqui. Estou falando do meu mundo, do que eu faço. Eu saio daqui da milha, vamos supor, vai para a Bahia. 70, 80 entrega. Mas eu vou fazer uma entrega só. Eu vou para um CD. Vou descarregar lá. Então, sai aquelas 70, 80 notas. E eu vou descarregar em um lugar só. Naquele manifesto de carga consta toda a numeração daquelas notas fiscais. Todas naquela nota. Então, para emitir esse documento, para que o governo tenha acesso a todos esses dados e ao teu imposto, existe a NTT. É obrigatório tu ter NTT, senão tu não consegue manifestar. Tá entendendo? Então é obrigado a ter o manifesto. Aí funciona assim, ó. Mais uns dados sobre o porquê vale a pena tu ter a NTT ou não. E aí vem a questão. É vantajoso eu ter a NTT ou não? Se tu prestou atenção em tudo que eu falei até agora, tu já sabes a resposta. É de extrema importância tu ter NTT, né? Tu não consegue trabalhar se não tiver. Não, mas eu sou um motorista, eu trabalho de empregado no caminhão. Por exemplo, eu tenho um motorista aí que está querendo comprar um caminhão para ele e eu faço um compromisso com vocês, todo mundo aqui, que depender de mim, ele vai comprar o caminhão dele. Que eu quero ajudar ele a comprar o caminhão dele. Então, é o seguinte, não tem a NTT, querido, faz uma NTT para ti. Ah, mas eu não tenho caminhão. Faz, vamos fazer um contrato, arrendar qualquer veículo meu para ti, pro teu nome, e tu cadastra a tua NTT nesse veículo. Mas para que isso? Vou pagar, vou gastar um monte de dinheiro para fazer NTT. Porque quando final de ano, o ano que vem, que tu quiser comprar o teu caminhão, tu não vai comprar o caminhão como se fosse o primeiro caminhão. Porque quando tu vai financiar um caminhão, tu vai comprar, tem aquele negócio, primeiro caminhão tem que dar tanto de entrada. Primeiro caminhão tu tem que mostrar a cor da cueca tua pro cara do banco, para poder aprovar. E quando tu já tem caminhão no nome, quando tu já tem a NTT, quando tu já beleza, tu já tem experiência com caminhão, puxa o teu nome lá, tá tudo limpinho, teu nome, movimentação da conta, tudo certo, tu já tem caminhão, tu não precisa dar muita satisfação. Onde é que tu vai agregar? O que é que tu vai fazer? Para onde é que tu vai? Carta de agregamento e não sei o que e tal.
A partir do momento que tu tem a NTT, tu joga nos peitos do gerente do banco, do cara que tá aprovando a ficha para ti, querido, já é meio caminho andado. E como é que tu vai fazer uma NTT se tu não tem caminhão no nome? Como é que tu faz? Tu pega uma carta de arrendamento. É o que acontece com muita gente. Por exemplo aqui, ó, o João tem a Canguru, ela ainda tá no meu nome. Como é que faz? Uma carta de arrendamento pro João, como se o João pagasse aluguel para mim. A NTT do Rico, que todo mundo sabe que ele não é meu, o caminhão que o Ronaldo trabalha, a NTT tá no nome da Xistio. Por que que tá? Porque eu tenho um contrato de arrendamento com o cara. Então o caminhão não precisa estar no meu nome para poder que eu faça a NTT pro meu nome. Tem muita gente que tá aí dando risada porque isso aí eu tô cansado de saber, mas tem muita gente que não sabe. O que mais que eu vou falar para vocês aqui sobre esse negócio da NTT? Então é muito importante tu ter uma NTT se tu quer trabalhar com isso. Funciona assim, ó, a NTT é placa vermelha, no caso tu tem placa vermelha no teu carro, no teu caminhão, no que seja, no caso tu pode ter a NTT, tu deve ter a NTT. Eu vou comprar um carro, eu vi uns anúncios aí do cara vendendo Kombi, igual esses dias atrás que eu queria comprar uma caminhonetinha, tinha a Kombi, já é placa vermelha, como se fosse uma grande vantagem. É vantagem para mim que já tenho a NTT. Por exemplo, o que vai acontecer? Eu apenas não vou trocar as placas, vai ficar a mesma placa e eu vou passar para o meu nome, porque eu já tenho NTT. Mas se tu não tem NTT, tu é um normal, tu não lida com transporte, tu não tem NTT, tu não tem nessa parte. Aí tu compra um carro de placa vermelha, o que acontece? Automaticamente ele vira placa branca. E tu vai ter apenas um custo a mais para trocar essas placas, elas vão ter que ser placa branca, porque elas não vão estar cadastradas lá como veículo de transporte. Que no documento ele marca veículo de aluguel. A partir do momento que placa vermelha, veículo de aluguel. E se for a tal da placa branca, aí é veículo particular, entendeu? Outros falando assim, ó, eu quando eu vou comprar uma Fiorino, eu vou comprar um carro assim, eu prefiro comprar a placa branca, não comprar a placa vermelha, porque a placa vermelha é carro de empresa. É empresa que detonou, que trabalhou muito e tal. Eu prefiro comprar a placa branca, porque é carro de autônomo, o cara andava pouco. Balela, mentira, água de açúcar, não acredita nisso. Porque é o seguinte, se tu tem um carrinho, tu comprou uma Fiorino pra ti, é porque tu quer pra trabalhar, querido. E aí ela vai ser placa branca normal. Tu vai usar, tu vai destruir, botar no pau. Eu conheço muito aqui, ó, na cidade mesmo onde eu praticamente moro ali, onde eu me criei, a minha mãe mora, São João Batista. Tem um pane nas minhas filmagens, rapaz. Então, lá na cidade onde eu morava, lá, onde eu me criei, tem muita dessa Fiorino. E ninguém compra para brincar ou para passear, é para trabalhar mesmo. Não quer dizer que o povo vai destruir, mas não quer dizer que uma caminhonete dessa, se ela é placa branca, que o cara não tem NTT, ela vai ser menos judiada do que uma de empresa. Às vezes a empresa tem a manutenção certinha, a empresa tem tudo correto, funciona tudo direitinho, cuida mais do que às vezes um autônomo. E às vezes ela é placa branca e nem quer dizer que é o próprio dono ou autônomo que trabalha com ela. Às vezes até é um funcionário, empresa pequena, o cara produz, por exemplo, Brusque, aqui em Santa Catarina, Blumenau, Indaial, essa região ali, Ilhota, tem muita Gaspar, muito lugar ali que é têxtil, né? O pessoal vive disso. Então vai carregar uma estopa, carregar malha, carregar isso, aquilo, algodão, o que seja, na tal da Fiorino. E o cara tem empresa e é placa branca. Por quê? Vamos entrar no assunto que eu queria chegar aí, ó. E o porquê que é empresa e não tem a placa vermelha? Porque tu faz esse serviço só dentro do teu estado, dentro da tua cidade, dentro do teu município. Não faz interestadual, tu não sai para fora. Então tu não precisa fazer esse manifesto de carga. Quando tu faz um frete, tu faz alguma coisa dentro do teu próprio município, isso gera imposto também, mas é um imposto para a prefeitura dentro do teu município, que é diferente, não é o manifesto de carga que tu faz para fora. Existem várias abas, vários leques, tem gente, eu estou falando aqui, tem gente que está me ouvindo, que entende muito mais do que eu, pode deixar nos comentários aí. Estou fazendo só um resumo mais ou menos assim por cima. Que igual eu falo sempre nos vídeos, cada caso é um caso, sempre existe aquilo e tal. Para isso existem os advogados, né? Eles acham a brecha em algum lugar para te defender ou para te acusar. Depende do lado que ele tá e quem paga mais. É assim, ó, desculpa os advogados, mas é assim que funciona. Então, e outra coisa, a NTT para moto não precisa também. Por que não precisa? Porque é até 500 quilos
a tua carga para a tua moto, no caso para o teu carro ou por que seja, até 500 quilos, ela não exige a NTT para fazer um manifesto ou alguma coisa parecida. Só que perante a lei não, mas como eu falei já no início do vídeo, a maioria das empresas elas precisam desse manifesto, a maioria das transportadoras precisam desse manifesto para poder receber da empresa que ela está prestando serviço e te terceirizando. Vamos supor que tu é um motoboy, então, ou uma Fiorino dessa, tu faz frete, tu presta serviço para a transportadora. Pela lei, não precisa te manifestar porque a tua carga dá menos de 500 quilos. Mas tu é obrigado a ter a NTT perante a empresa que tu está prestando serviço. A empresa pediu a NTT. Ah, mas se não é lei, eu não preciso ter. Então tu não carrega para essa transportadora, tu não faz o teu frete com a tua Fiorino, não faz o teu frete com a tua moto, serviço de motoboy. Porque a empresa que está prestando serviço, a transportadora precisa receber da empresa que só paga mediante o manifesto. Então, para fazer a NTT, tu pode fazer a NTT tu tendo uma Fiorino. Tu tem uma Fiorino em casa, tu faz a NTT com ela, faz a NTT em cima dessa Fiorino, tudo certinho, como prestador de serviço. A tua carteira nela EAR, que exerce atividade remunerada, tudo certinho e tal, já vai servir para quando tu for comprar o teu primeiro caminhão. Tu já tem a NTT, tu já lida com o transporte. Não vai ser o primeiro caminhão, mas para o banco, para a empresa que vai financiar esse caminhão para ti, tu já tem, como é que diz assim, ó, já consta que tu tem experiência no ramo. Tu nunca tivesse caminhão grande, mas aí cabe a experiência de dirigir, de conduzir, que aí já é outro código, como é que diz, código responsável, que é o Detran, já não mais a financeira que está financiando. Então ela não se importa se tu sabe dirigir ou não. O que importa para ela é se tu tem experiência no transporte, se tu vai ter condições financeiras, se tu vai saber administrar para poder pagar a parcela. Então, ou seja, tu já tem NTT, a tua NTT era numa Fiorino, tu está financiando um cavalo mecânico. Para o banco já é interessante, tu já tem experiência no ramo do transporte, tu já tem uma chance a mais de pagar a parcela, tá entendendo? E aí não tem nada a ver com categoria da habilitação. Por que que eu tô falando isso? Porque tu pode ter uma moto, emplacar ela, placa vermelha, como categoria aluguel e fazer NTT. A tua categoria, a tua habilitação é apenas A, B, carro e moto. Tu faz a NTT também. Não quer dizer que tu tem que ter carteira para caminhão para poder fazer NTT. Eu tenho alguns amigos aí que andam com caminhão para lá e para cá, são donos de caminhão, não vou falar o nome aqui, mas eles têm categoria AB e tem a NTT, motorista viajando com caminhão. Por que que existe hoje? Doutor Fuleiragem tem carteira AE, carteira do Doutor Fuleiragem é AE, para carreta e tudo. Mas tem muitos médicos por aí, ou em outras funções, que possuem caminhão e viajando a NTT no nome. A carteira deles é AB, porque eles têm a NTT, faz um contrato de arrendamento com a pessoa, ou vice-versa, e vida que segue. Então é muito importante tu ter uma NTT para conseguir trabalhar. Aí aquele negócio, já falei para vocês, sobre é vantajoso comprar uma Fiorino placa vermelha ou comprar placa branca, vai do que tu quer fazer. Se tu for comprar uma, o negócio for bom, não é por causa de trocar uma placa que tu vai deixar de fazer o negócio. Tu vai gastar aí, vamos exagerar, lá no fim do mundo, tu vai mandar trazer um jogo de placa para ti por R$200. Não é por causa de R$200 que tu vai deixar de comprar o carro que tu quer ou no preço bom. Porque se tu comprar a placa vermelha e tu não tiver NTT, automaticamente tu vai ter que mudar a placa. Se tu comprar a placa branca e tu tiver NTT e tu quiser, aí tu muda a categoria de particular para aluguel e ela vai vir placa, o que vai custar é só isso aí. Claro, tu vai fazer NTT. Aí tem gente falando assim, ó, ah, mas eu vou ter que fazer uma vistoria num carro, num caminhão para fazer NTT. Mentira, não se faz vistoria nenhuma. Ah, mas o fulano teve que ir lá fazer uma vistoria para fazer NTT. Sim, ele foi fazer uma vistoria para transferir o veículo para o nome dele, para daí fazer NTT, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entende? Então, se compensa, eu acredito que sim, que deve ter, mas depende do que tu quer fazer. Se realmente tu quer trabalhar no ramo do transporte, se tu quer comprar um veículo para frete, se tu não quer, não tem o porquê, né? Mas é muito interessante quem trabalha no ramo ter a NTT para poder fazer um financiamento, para poder ter acesso a muitas outras coisas, muito mais fácil. Muitas empresas só carregam com a NTT jurídica, tem mais esse detalhe.
Quando tu vai carregar uma carga, ela tem um desconto do INSS, SEST, Senat, aquela coisa toda, aqueles descontos do teu frete, a maioria das transportadoras. Se a tua NTT for jurídica, não desconta esses valores, o teu frete dá maior. Por exemplo, assim, ó, carreguei a carga, aquela que eu fui que eu gravei esse vídeo, já falei para vocês, que eu carreguei lá para o Amazonas, para Humaitá, ano passado, daquela viagem minha descontou R$800 de INSS. Acabou. O caminhão, o gelado, que é o caminhão que o Barueri trabalha, ainda desconta INSS. E os caminhões, os outros caminhões, pelo fato de ser jurídico, não desconta. Então, aí tá, mas então é legal, vou ter NTT porque eu vou receber meu frete maior. Tudo cobra depois. Voltando ao início do vídeo, o governo não deixa escapar nada, querido. Tu não paga aqui, mas lá na frente tu vai pagar, tá entendendo? E aí nós vamos fazer o seguinte, rapaziada. Esse vídeo se esticou demais e é muito bacana. Tinha muita coisa que eu queria falar aqui, não dentro de computadorzinho, a NTT, falar do mundo real de como que funciona a coisa. Dentro do transporte, sem pesquisazinha e internet, tá entendendo? Então, mas o vídeo já ficou grande demais. Vamos fazer o seguinte, deixa nos comentários aí se vocês querem saber mais alguma coisa, um segundo vídeo sobre isso, que eu vou fazer assim, ó, com grande carinho para vocês aí, dentro do mundo que a gente vive aqui, tá bom? Beleza, rapaziada? Então o vídeo de hoje fica por aqui. Ficam todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos ali na Cumbuquinha. Botamos o rádio PX, já botamos um DVDzinho, uma telinha nela, já demos um polimentozinho, estão colocando o Insufilme, tá lá dentro agora aqui, ó. Vamos atualizar os motoristas onde é que andam, o que faz. Semana que vem, rapaziada, se Deus quiser, vai ter pelo menos 3 aqui, tá bom? Daí o couro vai comer de verdade aí. Fiquem todos com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fui. Tudo de bom.